aquelas pessoas que têm a sensação de que não consegue se controlar diante da comida, que quando come, normalmente come muito, numa quantidade, e normalmente as pessoas não comeriam no mesmo tempo e nas mesmas condições. E quando você olha para o momento final ali dessa refeição, você fica, o que eu fiz? Por que que eu comi tanto? E esses alimentos não necessariamente combinam entre si. Então, ao mesmo tempo que você está comendo um doce de leite, você já está comendo um macarrão. Você tem essa sensação? Se sim, a gente está falando aqui da compulsão alimentar. Eu sou a Josiane Bessa e eu sou nutricionista. Bem, a compulsão alimentar é um transtorno alimentar. E se você se reconheceu em alguma dessas falas, é importante você pedir ajuda. Mas antes disso, eu quero te trazer algumas diferenças do que é a compulsão alimentar e do que é exagero, como acontece o tratamento e como que a gente vai conduzindo isso para melhora, tá bom? No começo desse ano, esse vídeo vai ser de 2024, caso você esteja vendo aí à frente do tempo. Tivemos a participação da Yasmin Brunet no Big Brother e ela apareceu tendo episódios de compulsão alimentar. Ela saía comendo uma grande quantidade de comida o tempo todo, muito motivada também pelo comer emocional, que é um vídeo que eu já deixei aqui também, já gravei aqui para o canal, falando sobre como acontece, como cuidar, como melhorar. E aí muitas pessoas ficaram surpresas, porque a Yasmin Brunet é uma mulher magra. Então, como que ela tem compulsão alimentar? Esse é o primeiro mito, né, dos transtornos alimentares. Transtorno alimentar pode ser que altere o peso? Pode ser que sim, mas isso não é uma regra, tá? Então, pacientes com bulimia ou compulsão alimentar podem ter um peso que a gente considere normal. E isso dificulta ainda mais a procura por tratamento, porque por fora as pessoas estão vendo uma coisa e por dentro a pessoa está passando por coisas muito difíceis. E aí já entra a primeira orientação que a gente tem e que hoje se tornou mais popular nas redes sociais, que é não comentar sobre o peso das outras pessoas, porque a gente não sabe o que ela está fazendo para chegar naquele peso, ou por que que ela chegou naquele peso, né? Normalmente isso na anorexia tende a ser mais evidente, né? Então a pessoa emagrece 10, 15 quilos em um mês e ela tá recebendo elogios, mas você não sabe que para chegar naquele peso ela passou dias sem comer, né? E isso vai ser reforçado e ela vai querer manter aquele comportamento por mais tempo. Então, né, já não comente sobre o peso do coleguinha, por favor, né? Se você percebeu que esse peso mudou muito, chega de maneira gentil nessa pessoa e converse com ela para entender o que aconteceu, se ela está precisando de ajuda, né? Sempre de forma muito educada, empática, gentil. E nessa ideia de que peso não revela transtorno alimentar necessariamente, tá? Então, no caso da Yasmin Brunet, demonstra muito bem isso. Outra coisa que as pessoas confundem, normalmente quando eu recebo mensagem no meu WhatsApp procurando por consulta, as pessoas falam: Josi, eu fui diagnosticada com compulsão e bulimia. Não, não tem como isso existir, tá? Ou é bulimia ou é compulsão. Os dois transtornos não tendem a acontecer ao mesmo tempo. Então, dificilmente uma pessoa vai ter anorexia e compulsão alimentar. Vai ter uma classificação específica para as características que ela apresentar ali. Então, o que que acontece? Na bulimia, tem uma fase da bulimia que tem a compulsão alimentar, que é a pessoa restringe muito a comida e aí ela tem um momento que cansa daquilo, que dá uma estafa, acontece algum problema emocional, alguma coisa, e ela vai para a comida ali. E aí ela tem a compulsão e aí ela faz uma tentativa de se livrar das calorias, né?
seja fazendo atividade física, seja infelizmente vomitando, alguma coisa nesse sentido. Já na compulsão, a pessoa ela não faz essa tentativa de se livrar da comida, tá? De se livrar das calorias de alguma forma. Ela para ali no episódio da compulsão mesmo, né? E aí, o que que é compulsão e o que que é exagero? O exagero é aquela coisa assim que a gente sente que passou um pouquinho. Mas não é uma coisa muito absurda. É que hoje a gente faz muita restrição e aí a gente coloca umas regras que não fazem muito sentido, né? Então, eu acho que eu não deveria comer doce. Aí a pessoa que acha que não deveria comer doce, ela come 2 brigadeiros, ela acha que isso é compulsão e não é. Nem exagero isso é, tá? Porque pensando em condições, eu tô numa festa de aniversário de criança, comer 5 brigadeiros é normal? É. A maioria das pessoas tende a comer uns 5 brigadeiros, o beijinho, um salgadinho, então tranquilo, né? Faz parte ali da situação que eu estou vivendo. Agora, uma pessoa fala que chegou em casa e comeu 10 brigadeiros em 2 minutos, levanta um pouco uma questão pra gente, mas precisa entender um pouquinho mais. Ou essas combinações que eu falei que nada faz sentido, vai comendo o que tá pela frente. Tá em uma panela de arroz, como arroz. Tem brigadeiro, como brigadeiro. Tem doce, come doce. Sabe, nada se conecta com nada, uma quantidade de comida muito grande. E normalmente acontece escondido, né? Dificilmente uma pessoa tem compulsão alimentar na frente de outras pessoas, porque tem uma vergonha muito grande. Isso é outra característica também das pessoas que têm compulsão alimentar, é evitar comer na frente dos outros. Ou, né, na frente de outras pessoas, se regular muito para comer. Então vai no almoço de família e só pega um tiquezinho de comida. Tanto que as pessoas estranham, nossa, mas você come só isso? Eu como pouco. Mas ela, na verdade, está morrendo de vontade de comer mais, mas ela não come mais com medo do julgamento, né? Então, isso acaba acontecendo. E aí, quando chega em casa, acaba tendo esse momento da compulsão. A motivação emocional também é um dos fatores para a compulsão alimentar. Então, as pessoas ficam ali, preciso comer porque eu tô ansiosa, preciso comer porque eu tô triste. Nossa, meu dia foi péssimo, deixa eu pedir um hambúrguer. Aí entra numa ideia, que é a ideia da restrição ali, de que ou é tudo perfeito, ou é nada perfeito, é 8 ou 80. Então, nesse sentido, o que ela faz? Já que eu vou pedir o hambúrguer, então eu vou pedir também a batata, eu vou pedir refrigerante, aí eu vou comer o doce que tem aqui em casa, e aí eu vou comer mais um tanto, e eu vou comer mais outro, e vai escalando assim, né? E aí é importante esclarecer que tem de fato uma sensação de perda de controle. Parece que é como se o cérebro ele não deixasse a pessoa tomar ação. É como eu explico, é como se você estivesse dirigindo o carro e de repente alguém puxa o volante da sua mão e você fica meio assim, ai meu Deus, o que eu faço agora, né? Então isso acontece também, não é só força de vontade, não é só fechar a boca. Tem toda uma química do cérebro, tem toda uma série de comportamentos que a gente precisa cuidar para que esses episódios eles sejam reduzidos ou até mesmo zerados. E aí falando então como que acontece o tratamento da compulsão alimentar. A gente tem, né, sempre uma frase nesse meio dos transtornos alimentares que a gente fala que restrição gera compulsão. Por quê? A restrição, o cérebro ele não entende, eu não tô comendo mais pão porque eu tô querendo emagrecer. Ele não entende isso. Ele entende assim, acabou o pão do mundo. Meu Deus. Então, quando a gente vê pão, a gente tem que comer todos os pães. Não dá só para sentar na mesa, tiver 5 pães lá no café da tarde, a gente comer um só. Tem que comer todos. E rápido, né? Então, isso vai escalando. Quando a pessoa normalmente começa a fazer a dieta
e ela vai excluindo os alimentos, ela vai começando a sentir uma segurança no primeiro momento, que, nossa, eu venci, perdi 5 quilos em uma semana, mas depois ela vai começando a sentir essa aflição de que parece que todo o tempo ela vê comida, parece que tudo se torna sobre comida, ela fica pensando muito, aí se vai numa festa, já começa a pensar dias antes, meu Deus, como que eu vou comer lá, e se tiver muita comida, nossa, já vou deixar de comer um dia antes para chegar lá e poder comer. Então a vida começa a girar em torno ali da comida, fica uma angústia muito grande. E aí o cérebro usa a compulsão como um recurso de proteção, porque ele acha que você está passando fome. Se você está passando fome, logo você não vai receber energia, logo você não vai receber nutrientes, isso coloca a sua vida em risco. Então, o que ele vai fazer? Ter a compulsão para te proteger desse possível momento, né? Que era aquela coisa lá, meio período da caverna mesmo, não tinha comida, não tinha geladeira, não tinha armário, não tinha supermercado. Acabou a comida? Acabou a comida. Então, quando encontrar, tem que comer tudo logo, rápido, assim, um desespero, né? Então, eu brinco que o cérebro ainda não entendeu essa parte que tem geladeira, que tem mercado, que tem delivery, ele não sabe disso. Então, quando ele se assusta nesse contexto da restrição, ele vai trazer essas respostas. E aí, o tratamento é muito da gente ajudar a organizar a rotina. Então, informar para o cérebro, olha, a gente come 8 horas da manhã, a gente come 10 horas, a gente come meio-dia, a gente come 4 da tarde, a gente janta 7 horas da noite, porque isso traz uma... Puxa, a gente não precisa comer esse tanto agora no café da manhã, porque daqui a pouco tem um lanche da manhã. Ah, a gente não precisa comer esse tanto agora no almoço, porque depois tem o lanche da tarde. Então isso traz uma calma, traz uma tranquilidade, assim, você dá esse descanso, né, para não ficar tão impulsiva ali. A gente também trabalha essa parte das emoções, de como que a pessoa responde ao emocional. Então, às vezes a pessoa, ela engole muito sapo, né, aquela coisa de não falar para os outros o que sente, de não querer desagradar, de não querer ser mal vista. Então, isso também a pessoa acaba comendo para meio que digerir o problema ou a situação que ela viveu. E aí a gente tem que fazer um trabalho de que ela tem que comunicar para o outro que o outro foi chato, que o outro foi inconveniente, de que não foi legal o que ele falou. E que talvez esse outro veja ela de uma forma de tipo, nossa, mas que chata. Mas paciência, né? Ela precisa começar a se proteger, a se defender, a se posicionar para que isso não seja direcionado exclusivamente para ela, né? Para o corpo, para a comida, que acaba sendo uma forma de se machucar também, né? Porque comer até o ponto de que está passando mal, que a pressão mudou, de que está tendo a sensação de desmaio, que está com uma dor no estômago. Isso é uma forma de se machucar também, né? Por não ter se colocado, não ter se posicionado. A gente vai trabalhando também muito essa relação com o corpo, porque tem muito essa questão da repulsa do corpo, de nossa, como meu corpo é horrível, por que eu não sou igual aos outros, por que eu não sou mais magra, por que meu quadril é tão largo. E isso vai também sendo direcionado para a comida, eu vou comer mesmo, porque eu não tenho jeito. Então fica um contexto muito complexo, né? E trabalhar essa relação com o corpo ajuda nesse sentido de, tá, eu não gosto do meu corpo, mas eu preciso aceitá-lo para cuidar bem dele, né? E isso a gente vai trabalhando também no consultório, essa retomada para atividade física, mas não no sentido de emagrecer a qualquer custo, de fazer um negócio na marra, na força, no ódio ali, né? Fazer porque você respeita o seu corpo, porque você gosta dele, porque você quer ter uma vida melhor. Então, nesse sentido, a gente vai trabalhando esses pilares para que a pessoa vá retornando ali a uma vida mais saudável, uma vida com mais possibilidades, se permitir sair de casa, ver pessoas, interagir, namorar, trabalhar, ir para a praia, encontrar outras pessoas, porque tende a ter uma vida mais
reclusa ali, muito dentro de casa, muito isolada, isso vai aumentando sintomas depressivos, ansiosos, que vai levando de novo para a comida. Então tem todo um contexto aí que a gente vai trabalhando as crenças alimentares. Às vezes você acredita que não pode comer arroz, que não pode comer macarrão, que não pode comer abóbora. E aí a gente vai trabalhando também desmistificar esses mitos alimentares para permitir que a pessoa tenha uma vida ampla, né, na alimentação, que ela consiga cuidar da saúde dela, trabalhar a organização na vida como um todo, porque quando se tem compulsão, a vida financeira fica desorganizada, o trabalho fica desorganizado, a vida familiar, amorosa, a hobby, tudo, gente, acaba sendo muito impactado. O transtorno alimentar não é sobre só a alimentação, é sobre o todo, tá? Então, quando a gente, mesmo na parte nutricional, quando a gente trabalha a alimentação, a gente acaba olhando para tudo, porque tudo vai puxando ali e vai impactando nessa relação que a pessoa tem com ela, com a comida e com os outros. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que esse vídeo possa chegar a quem mais precise. Então compartilhe com quem você sabe que pode se beneficiar. Se inscreva no canal para você sempre estar por dentro aqui das novidades e também ative o sininho, porque toda vez que eu posto um vídeo você vai ser notificado e assim você não perde nada. E sempre esteja por aqui, compartilhando essas informações com outras pessoas. E se você se reconheceu nessas características de ter transtorno alimentar, de ter a compulsão alimentar, procure ajuda, tá? Tem tratamento, você não precisa viver assim. Então me mande mensagem, vou deixar o link aqui para você procurar por mim, para a gente conversar, agendar a consulta e você iniciar, tá? Existe uma vida para além do transtorno alimentar, que é uma vida muito mais leve, muito mais tranquila e com muito mais liberdade, tá bom? Eu te vejo na próxima. Obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até lá!